Olá, seja muito bem-vindo ao Viajando pela Fisiologia. Eu sou o professor Fábio Seschini e você está iniciando o módulo 1 do curso gratuito de treinamento intervalado de alta intensidade, o treinamento HIIT do Viajando pela Fisiologia. E neste módulo número 1, nós vamos aprender um pouquinho sobre quais são os principais benefícios do treinamento intervalado de alta intensidade, não segundo aquilo que eu acho ou que eu acredito, mas segundo aquilo que a ciência nos conta por meio dos estudos científicos. E, portanto, você tem aqui todos os meus contatos, tem aqui o meu e-mail, contato@fabioseschini.com.br, tem aqui o meu site, www.fabioseschini.com.br. Você encontra muito material gratuito dentro deste site. Tem a nossa página no Facebook, Viajando pela Fisiologia, e também no Instagram, que é o @Viajando pela Fisiologia. Para nós começarmos este bate-papo, eu queria te informar que o período de duração dessa conversa é por volta de 40 minutos. Então fique atento que eu vou te mostrar o que existe de mais recente na literatura sobre os benefícios do treinamento HIIT. O primeiro ponto aqui para nós analisarmos é exatamente o seguinte: o aluno que decide procurar a academia e que decide contratar um personal training, a pergunta é: o que esses alunos desejam ao entrar na academia ou ao contratar um personal training? Com certeza, esses alunos querem algum tipo de resultado. E é claro, quando você fala em resultados, existem diversos tipos de resultados que os nossos alunos podem buscar na academia ou no personal training. Você terá alunos que desejarão melhorar os indicadores de qualidade de vida, como ação prioritária. Terão alunos que, além de melhorar os indicadores de qualidade de vida, também vão querer melhorar indicadores gerais de saúde para melhorar a saúde. Por outro lado, também terão alunos que o objetivo central do programa de exercício será a resposta estética. Eles querem perder massa gorda e ganhar um pouquinho de massa muscular. E o interessante é que muitas dessas pessoas querem perder gordura e ganhar massa muscular em um curto período de tempo. E também terão aquelas pessoas que vão te procurar para melhorar algum tipo de indicador de performance, não sendo necessariamente um atleta de alto rendimento. Por exemplo, um aluno que te contrata para melhorar a performance dele, para ele conseguir correr e completar a prova de São Silvestre no final do ano. Dentro dessa questão, para melhora de indicadores de saúde, indicadores de qualidade de vida, indicadores de estética corporal e até de performance, imaginando em metodologias de treino, nós temos aqui dois grandes grupos, dois grandes métodos de treinamento, principalmente cardiorrespiratórios e aeróbicos, que seriam então os métodos contínuos e os métodos intervalados. E dentro de cada grupo, existem diversas formas de eu colocar em prática as metodologias contínuas e as metodologias intervaladas, sendo que um desses tipos, com certeza, são os métodos intervalados de treinamento, que nas últimas décadas a ciência tem estudado muito fortemente os benefícios dos métodos intervalados em pessoas de diferentes níveis de aptidão física e em pessoas com diferentes condições, por exemplo, no cardiopata, no diabético, na pessoa que tem excesso de peso, em adultos jovens e até em crianças, adolescentes e pessoas idosas. Então a nossa conversa hoje é para mostrar um pouquinho para vocês os principais benefícios dos métodos intervalados de treinamento na resposta cardiorrespiratória, na resposta metabólica, na resposta psicológica, na resposta neuromuscular. E, portanto, quando nós falamos de métodos intervalados, precisamos lembrar exatamente o seguinte: os métodos intervalados de treinamento existem vários tipos. E neste slide aqui eu apresento apenas alguns tipos, algumas variações dos métodos intervalados de treinamento, sendo que uma dessas variações é o famoso treinamento intervalado de alta intensidade, que tem a sigla HIIT, que nas últimas décadas tem ganhado um espaço bastante grande na mídia secular e também dentro da ciência. Hoje, em termos de metodologia de treinos intervalados, com certeza absoluta,
o treinamento HIIT é o que tem sido mais estudado e é uma das metodologias de treinamento intervalado que tem sido mais aplicados dentro da academia e também nas aulas de personal. Se nós fizermos uma busca no site mais comum de buscas que nós temos na internet, e se você digitar aqui as duas palavrinhas treinamento e a sigla HIIT, o que nós percebemos é que você vai encontrar em menos de meio segundo 453 mil links falando sobre o treinamento HIIT. E o que que isso significa? Significa que existem muitas e muitas informações disponíveis hoje sobre o treinamento HIIT. Boa parte dessas informações não são científicas, outra parte dessas informações são sim científicas, porque a ciência tem se interessado muito pela forma ou pela metodologia HIIT, principalmente naquilo que está associado à quantidade de benefícios que essa metodologia de treinamento poderia gerar. E, portanto, o que seria o treinamento HIIT? Qual que é o conceito de treinamento HIIT? O conceito de treinamento HIIT, ele é entendido como um modelo de exercício com séries intermitentes, de curta duração e de alta intensidade, intercalando com séries de repouso ou com exercícios de baixa intensidade por um período de tempo igual ou maior. Portanto, quando falamos de treinamento HIIT, precisamos entender que o treinamento HIIT está associado a períodos de curta duração de alta intensidade, intercalando com períodos de duração similar ou maior de baixa intensidade ou parado. E, portanto, fazemos essa repetição algumas vezes e aí você estará colocando em prática o treinamento HIIT. Entretanto, muitas pessoas acreditam que para colocar o treinamento HIIT em prática, basta ter essa alteração da intensidade e, na verdade, nós vamos aprender ao longo deste curso, no outro módulo, que o treinamento HIIT ou a prescrição do treinamento HIIT não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Mas o conceito ele é bastante claro. Momentos curtos de alta intensidade intercalando com momentos curtos ou de maior duração, de menor intensidade ou parado. E, portanto, quando nós falamos no treinamento HIIT, existem muitos tipos de protocolos, muitos mesmo. Quando eu estou falando muitos, eu não estou falando apenas 10, 20 ou 30 tipos de protocolo. Eu estou falando muitos protocolos mesmo, e esses modelos de protocolos, quando eles são organizados, eles podem mudar a especificidade da proposta, levando, portanto, a adaptações fisiológicas diferenciadas. Significa que, dependendo da forma como eu organizo o protocolo, adaptações fisiológicas diferentes vão acontecer. E, portanto, em termos de protocolo, você teria aqui várias variáveis, então, para tentar organizar esse protocolo, que envolve a intensidade do período de esforço, a intensidade da recuperação, a duração total da sessão, a duração do período de esforço, a duração do período de recuperação, o número de intervalos e assim por diante. E aqui uma informação importante: por que o treinamento HIIT tem sido muito pesquisado? Aqui é uma informação do Colégio Americano de Medicina do Esporte mostrando a tendência de estudo para o ano de 2017, as 20 maiores tendências, e o que nós percebemos aqui é que o treinamento intervalado de alta intensidade é a terceira prioridade de estudo e de discussão pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então veja, hoje o treino HIIT ele está mais prioritariamente inserido nas discussões do Colégio Americano de Medicina do Esporte do que, por exemplo, o próprio treinamento resistido, do que, por exemplo, o próprio exercício aplicado à redução do peso corporal.
E por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por uma razão muito simples. É que hoje a ciência está conseguindo demonstrar, com um grau de efetividade bastante elevado, que o treinamento HIIT promove diversos tipos de benefícios fisiológicos e mais, o treinamento HIIT consegue promover diferentes tipos de benefícios fisiológicos com um alto grau de segurança quando ele for bem prescrito, bem organizado, bem aplicado e também bem monitorado. Então, para aplicar o treinamento HIIT com segurança, não basta apenas organizar um protocolo e colocar o aluno para fazer. Você teria que responder algumas perguntas chaves nesse processo. E a primeira pergunta seria: por que que eu vou utilizar o treinamento HIIT com meu aluno? Para quais benefícios fisiológicos? Quantas sessões de treinamento eu terei que aplicar de treinamento HIIT para atingir esses benefícios fisiológicos? Qual o protocolo que eu consigo colocar em prática para atingir esses benefícios e que sejam sustentáveis pelo aluno? Como progredir a carga deste protocolo? Como monitorar se eu estou atingindo esses benefícios, se eu estou cumprindo e sustentando o protocolo? Então, a partir do momento que eu consigo colocar em prática o treinamento HIIT com segurança, bem prescrito, bem organizado, bem aplicado e bem monitorado, os benefícios fisiológicos com certeza vão aparecer. E dentre esses benefícios fisiológicos, hoje a ciência tem atestado por vários trabalhos científicos muito bem organizados do ponto de vista metodológico, que o treinamento HIIT está associado a uma quantidade enorme de benefícios cardiovasculares, benefícios metabólicos, está associado ao aumento do gasto energético, tanto durante a execução do protocolo HIIT, como também após a execução do protocolo HIIT. Hoje nós temos estudos muito interessantes mostrando as alterações nos indicadores de composição corporal que envolvem, por exemplo, a redução da massa gorda e o aumento da massa muscular. Existem hoje informações muito consistentes mostrando os benefícios na função imunológica e na função psicológica, que é uma informação importante para pessoas que estão inseridas em programas de exercício. Existem vários benefícios neuromusculares e vários benefícios endócrinos. Então, por que que o treinamento HIIT tem sido muito estudado? Porque o treinamento HIIT tem conseguido demonstrar benefícios muito eficientes em diversos parâmetros fisiológicos que estão ligados não apenas à performance, mas também à resposta estética, a indicadores gerais de saúde e também indicadores de qualidade de vida. Então, a partir de agora, eu gostaria de rapidamente mostrar para todos vocês alguns dos principais benefícios que a ciência tem demonstrado em relação à prática do treinamento HIIT. E eu começaria falando pelos benefícios nos indicadores de composição corporal. O que nós podemos esperar de algumas semanas de treinamento HIIT em indicadores da composição corporal? Em geral, os estudos que têm trabalhado com treinamento HIIT nos indicadores de composição corporal tem utilizado um período de duração por volta de 8 a 20 semanas de periodização. Isso significa, então, que esses resultados podem ser potencializados de acordo com o período de duração do estudo. Mas, de uma forma geral, o que nós podemos encontrar aqui? Nós podemos encontrar que, ao longo de um período de tempo, vai ocorrer uma diminuição do peso corporal total, que é um fator importante. E que esta diminuição do peso corporal total está ligado à diminuição do percentual de gordura e, portanto, uma diminuição do peso gordo total em quilogramas. Então, o que nós podemos esperar ao longo do tempo com protocolos de treinamento HIIT sendo aplicado em nossos alunos? Uma redução consistente do peso corporal devido a uma diminuição do percentual de gordura e uma diminuição do peso de gordura em quilogramas. E os estudos têm demonstrado também
que esta diminuição do percentual de gordura e do peso de gordura em quilogramas que está fortemente associada a uma redução da adiposidade subcutânea, tanto na região central como periférica, e também da gordura visceral que está na região abdominal. Se nós lembrarmos agora que o acúmulo da gordura subcutânea na região central e o acúmulo da gordura visceral, também na região central, são fatores importantes, por exemplo, para o disparo de resistência à insulina, que leva a diabetes, e aumenta o risco de a pessoa se tornar hipertensa, aumenta o risco da pessoa adquirir síndrome metabólica, aumenta o risco da pessoa adquirir, por exemplo, a doença gordurosa do fígado, que é a esteatose hepática. Então, isso é um fator importante. Por quê? Porque se o treinamento HIIT me auxilia na redução do peso corporal, do percentual de gordura, do quilo de gordura total, e se essa redução acontece porque eu estou diminuindo a quantidade de gordura subcutânea e também a quantidade de gordura visceral, então além de melhorar a resposta estética, eu também estarei melhorando ou diminuindo o risco de desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas. Se nós imaginarmos que hoje no Brasil e no mundo o que mais mata são as doenças crônicas degenerativas, então eu poderia imaginar agora que o treinamento HIIT serviria num segundo momento como um fator importante na redução do risco de mortalidade ou do risco de adquirir doenças cardiometabólicas. Por outro lado, dependendo da forma como eu organizo as minhas sessões de treinamento HIIT, eu também posso esperar ao longo do tempo um aumento no percentual da massa isenta de gordura e um aumento também no peso de massa isenta de gordura. Isto é, eu posso esperar depois de algumas semanas um aumento importante na quantidade de massa muscular, portanto, na melhora da resposta hipertrófica. Agora, é claro, isso não vai acontecer com qualquer tipo de protocolo, com qualquer tipo de exercício. Existem modelos um pouco mais específicos para esse tipo de resposta de composição corporal. Ainda existem vários benefícios importantes imaginando a função cardiorrespiratória. E o que nós podemos esperar de algumas semanas de treinamento HIIT? Existem trabalhos mostrando que apenas 7 sessões de treinamento HIIT que eu já conseguiria ter resultados bastante promissores na função cardiorrespiratória e que esses resultados poderiam ser então potencializados quando você estiver falando de um período de treinamento um pouco mais longo, como por exemplo de 16 a 20 semanas, por exemplo. E o que nós podemos esperar de melhora ou de benefícios cardiorrespiratórios? Muitos benefícios importantes, muitos. A frequência cardíaca de repouso é esperado uma diminuição, o que é um fator importante, porque o seu coração vai manter o débito cardíaco de repouso trabalhando menos vezes por minuto, o que é um fator importante. É esperado uma diminuição de frequência cardíaca de esforço. A frequência cardíaca de esforço, tanto no treinamento HIIT quanto no treinamento aeróbico convencional, é esperado uma redução significativa da frequência cardíaca de esforço. E o que isso significa? Eu vou conseguir desempenhar a mesma performance, eu vou conseguir executar o exercício com o meu coração sendo menos sobrecarregado, o que é um fator importante. Da mesma forma que acontece com a frequência cardíaca de repouso e de trabalho, também é esperado uma diminuição significativa na pressão arterial, principalmente a sistólica, no nível de repouso e também na pressão arterial sistólica durante o período do esforço. Então, esta combinação aqui, que seria a pressão arterial de repouso e de esforço, principalmente a sistólica, e também pode acontecer na diastólica, uma diminuição da frequência cardíaca de repouso e de esforço, isso significa que o meu coração, tanto em repouso como principalmente em esforço, que ele vai trabalhar menos para poder sustentar o repouso e sustentar o programa de exercício. Além disso, podemos esperar ao longo do tempo, por volta de 12, 16 semanas, um aumento importante no volume sistólico.
E esse volume sistólico, que também é conhecido como volume de ejeção cardíaco, é um indicador da força contrátil do miocárdio. Então, se o volume sistólico aumenta, a força contrátil do miocárdio também deve aumentar, o que é um fator importante, porque agora então eu vou ter um coração trabalhando menos para manter a circulação sanguínea em repouso e também durante esforço, e um coração com maior nível de força muscular. E também consigo, ao longo dos períodos de treinamento, melhorar a função endotelial, principalmente das arteríolas. As arteríolas, que são as pequenas artérias, elas têm a capacidade de regular o fluxo de sangue e, portanto, a pressão arterial na região periférica, na região do músculo. Então, se eu melhoro a função endotelial, eu vou ter um mecanismo vasodilatatório mais eficiente, que também me auxilia na regulação da pressão arterial de esforço e também no estado de repouso. Então veja, poderíamos resumir todos esses benefícios em duas situações. Primeira situação é que o meu coração vai conseguir desempenhar a sua função tanto durante o repouso como o esforço trabalhando menos. E segundo, todos esses indicadores melhorados significa um risco de doença cardiovascular e um risco de mortalidade por doenças cardiovasculares bastante diminuído. Em termos dos benefícios metabólicos, existem vários benefícios metabólicos. Aqui eu coloquei apenas os principais. E os principais benefícios metabólicos estão associados basicamente a três fatores. Primeiro fator, existe uma melhora da função ou da atividade mitocondrial como um todo. E esta melhora da atividade mitocondrial leva a um aumento da capacidade desta mitocôndria de consumir mais oxigênio e, portanto, leva também ao aumento de uma capacidade maior de oxidação de gorduras, tanto durante o exercício como também após o exercício. Então, do ponto de vista de benefícios metabólicos, o que podemos esperar? Primeiro, uma melhora na funcionalidade desta mitocôndria. E esta melhora na atividade da mitocôndria está ligado primeiro, a um processo de biogênese mitocondrial. O que quer dizer biogênese? Biogênese. Gênese é formação. Bio vem de biologia. E o que isso significa? Significa o seguinte: a mitocôndria ela tem DNA e RNA próprio. E como ela tem DNA e RNA próprio, isso significa então que esta mitocôndria ela tem a capacidade de fazer síntese proteica. E para quem que ela faz síntese proteica? Para ela mesma. Se nós lembrarmos que toda a estrutura mitocondrial é a base de proteínas, então esta mitocôndria tem condições de acelerar o processo de síntese proteica. E, portanto, esta mitocôndria consegue produzir dois tipos de proteínas: as proteínas estruturais e as proteínas funcionais mitocondriais. As proteínas estruturais são as proteínas que auxiliam a membrana da mitocôndria, auxiliam a estrutura das membranas mitocondriais. E, portanto, um dos resultados diretos dessa síntese proteica aumentada é a mitocôndria hipertrofiar. É isso mesmo, a mitocôndria ela pode hipertrofiar. E segundo, a mitocôndria também pode hiperplasiar. É isso mesmo. A mitocôndria, se ela receber a ativação em função do treinamento HIIT, ela pode criar um processo de hiperplasia mitocondrial. Então eu poderia ter uma mitocôndria maior e poderia ter mais mitocôndrias, e isso significa então uma maior capacidade de consumir oxigênio, uma maior capacidade de oxidação de gorduras, por exemplo. Então, a hipertrofia, a hiperplasia mitocondrial está associada a uma maior síntese proteica das proteínas estruturais. Segundo, existe um aumento também da produção de enzimas. Enzimas são proteínas que fazem reações químicas.
Então, a síntese proteica mitocondrial também produz novas enzimas que melhoram a velocidade com que essa mitocôndria metaboliza os nutrientes, por exemplo. Então, quando nós falamos assim, olha, a mitocôndria melhora as proteínas funcionais são enzimas. Então, ela pode produzir uma quantidade maior de enzimas mitocondriais. E quando ela produz mais enzimas mitocondriais, vale a pena lembrar também que eu posso esperar um aumento da resposta enzimática geral da mitocôndria. E o que isso significa? Que as enzimas vão trabalhar mais rápidas. As enzimas vão fazer as reações mais rápidas. E, portanto, agora veja o que aconteceu em função do treinamento HIIT. Eu tenho um aumento da atividade mitocondrial, eu tenho um aumento da biogênese mitocondrial, então a mitocôndria hiperplasiou, hipertrofiou. Esta mitocôndria produziu mais enzimas e essas enzimas estão respondendo mais rapidamente. E o que eu ganho então com essa melhora da função mitocondrial? É que o consumo de oxigênio máximo e o consumo de oxigênio de pico tende a aumentar após algumas sessões de treinamento HIIT. E, portanto, se tem aumento do consumo máximo de oxigênio ou aumento do consumo de pico, eu consigo agora obrigatoriamente consumir mais oxigênio. Então eu vou conseguir gerar mais energia, eu vou conseguir aumentar o meu gasto energético em exercício. Uma outra consequência direta desse processo é o aumento da oxidação de gordura, porque a oxidação de gordura está fortemente ligado à capacidade desta mitocôndria de consumir oxigênio. Então, se o consumo de oxigênio aumenta, a capacidade de oxidação de gordura também tende a aumentar. Então, depois de algumas sessões de treinamento HIIT, o que nós esperamos? Que as nossas mitocôndrias durante exercício e também após exercício tenham uma capacidade de oxidação de gordura aumentada. Existe também um aumento da intensidade de limiar anaeróbico. E isso significa que eu vou conseguir fazer talvez exercício aeróbico em intensidades cada vez maiores. Existe um aumento da captação de glicose por esse músculo, justamente porque um dos resultados do treinamento HIIT é melhorar a eficiência de trabalho dos GLUT4, lembrando que GLUT4 é a proteína intramuscular que auxilia na captação de glicose por esse músculo. E por último, depois de algumas sessões de treinamento HIIT, vai aumentar a capacidade de tolerar exercício de alta intensidade. Então, o que isso mostra? Que nós vamos ficar metabolicamente muito mais eficientes como resultado de um programa de treinamento HIIT. Existem ainda vários benefícios neuroendócrinos e alguns trabalhos têm demonstrado que, como resultado de um programa de treinamento HIIT, existe aumento na liberação do hormônio do crescimento, que é um hormônio importante para a ativação da lipólise. Existe um aumento na atividade das catecolaminas, que seriam a adrenalina e noradrenalina, que são também hormônios ativadores da lipólise. Existe um aumento da atividade da tiroxina e também da leptina, lembrando que a leptina é um hormônio que age na mitocôndria, estimulando a resposta enzimática para acelerar a captação de gordura por esta mitocôndria. Vai existir um aumento também da atividade da ocitocina, que é conhecido como hormônio do prazer, que está ligado ao prazer, um aumento agudo na atividade do cortisol e também da testosterona. E o que significa esses hormônios agudamente serem aumentados? Significa que eu vou melhorar no tecido adiposo a lipólise, que é o processo da quebra da gordura, e eu também posso minimizar o processo da lipogênese. O que isso significa? Que o meu tecido adiposo vai produzir menos gordura para armazenar e vai passar a ter uma maior ativação de lipólise para poder mobilizar esse ácido graxo. Por outro lado, cronicamente, vale a pena lembrar que você pode esperar uma diminuição da resposta do cortisol, o que é muito bom,
e uma diminuição principalmente da resposta da adrenalina, o que também seria muito bom. Então, o que eu ganho com os benefícios endócrinos? Uma maior ativação da lipólise, uma maior inibição da lipogênese e uma maior ativação da captação de gordura pela resposta mitocondrial. Do ponto de vista neuromuscular, eu também consigo agudamente ter vários tipos de benefícios. Então, por exemplo, eu consigo aumentar a força muscular, eu consigo melhorar a endurance muscular, eu consigo aumentar a potência muscular, porque hoje, por exemplo, eu posso fazer a aplicação do treinamento HIIT, por exemplo, utilizando a metodologia de treinamento pliométrico. Então eu poderia melhorar a resposta de potência muscular colocando em prática um treinamento HIIT adaptando ele, por exemplo, para o treinamento pliométrico. Assim como eu posso, por exemplo, aumentar a força muscular fazendo um programa de treinamento HIIT na bicicleta, onde eu aumento a intensidade pelo acréscimo de carga, pelo acréscimo de peso e não necessariamente pelo acréscimo de velocidade. Eu posso ter ao longo do tempo, dependendo da forma como eu organizo isso, uma resposta hipertrófica também aumentada, assim como uma atividade elétrica nesse músculo também aumentada. Então isso tudo resultaria no aumento de força, de endurance, de potência e também de hipertrofia. Se esse treinamento HIIT for muito bem organizado, eu também posso minimizar os efeitos de uma fadiga central e também de uma fadiga periférica. Entretanto, se eu pensar um pouquinho mais a médio prazo, vale a pena lembrar que se esse treinamento HIIT for prescrito de forma desorganizada, de forma não adequada para esses benefícios, eu posso, ao invés de ganhar massa muscular, eu posso reduzir massa muscular. Ao invés de melhorar a resposta elétrica no músculo do motoneurônio, eu posso diminuir essa resposta elétrica no músculo. Ao invés de diminuir os efeitos da fadiga central e periférica, pelo contrário, eu posso também aumentar os efeitos da fadiga central e periférica. Então, percebe? Não é simplesmente falar assim, vamos fazer 1 minuto intenso, 1 minuto menos intenso, que vai melhorar a força, vai melhorar a potência, vai minimizar os efeitos da fadiga periférica e central. Não é assim. Existem muitos fatores que me permitem direcionar o treinamento HIIT para esses benefícios. E, portanto, não é simplesmente alterar a intensidade de acordo com o período de tempo. Mas vamos continuar aqui. Existem vários benefícios psicológicos, existem vários trabalhos demonstrando hoje que o treinamento HIIT pode aumentar o seu enjoyment. O que é enjoyment? É a percepção de prazer. Então, dependendo de como esse treino HIIT é organizado, o meu enjoyment pode aumentar, mas também pode diminuir. Então, o treinamento HIIT, para mim, pode ser muito prazeroso ou pode ser muito pouco prazeroso. Existem trabalhos mostrando uma melhora da autoimagem, da autoconfiança, do autoconceito, que são indicadores psicológicos ligados ao indivíduo. Assim como tem trabalhos mostrando que o treinamento HIIT pode minimizar os sintomas de ansiedade, os sintomas de depressão e também a diminuição da percepção geral de estresse. Entretanto, também temos trabalhos mostrando que o treinamento HIIT aumentou esses indicadores. Então, comece a perceber isso, comece a ter ciência, consciência disso. Não é qualquer modelo de treinamento HIIT, não é qualquer protocolo de treinamento HIIT que leva a esses benefícios que nós estamos conversando. E, portanto, não basta apenas pedir para o aluno, vai, pedala 1 minuto intenso, intercala com 2 minutos pedalando bem lentamente esses tipos de benefícios. Uma outra questão interessante em termos de benefícios é que a ciência tem demonstrado exatamente o seguinte: para algumas variáveis que são fatores de risco intermediários para doenças cardiometabólicas, como por exemplo o diabetes, como por exemplo a esteatose hepática não alcoólica e como por exemplo a síndrome metabólica,
que são todas condições que aumentam o risco de mortalidade por doenças cardiometabólicas, é que o treinamento HIIT permite a regulação dessas variáveis. Então, por exemplo, hoje nós temos trabalho mostrando que o HDL colesterol, que é o tipo de colesterol que popularmente chamamos de bom colesterol, existem evidências bastante consistentes que mostram que após um programa de treinamento HIIT existe aumento do HDL colesterol. Assim como existe diminuição do LDL colesterol, que seria o colesterol entre aspas ruim, existe diminuição do colesterol total, diminuição da hemoglobina glicada, diminuição da glicemia sanguínea, que são indicadores de resistência à insulina e diabetes, diminuição da pressão arterial de repouso, diminuição do VLDL colesterol, do triglicerídeo sanguíneo e também da proteína C reativa. Então veja, hoje existem evidências demonstrando que esses indicadores são diminuídos, o que minimiza muito o risco de doença cardiometabólica e de complicações cardiometabólicas em função dessas doenças. Então perceba o seguinte, a literatura nos aponta que existem diversos benefícios que o treinamento HIIT pode dar para os nossos alunos. E de todos esses benefícios que eu te mostrei, tem benefícios ligados a indicadores de saúde, benefícios ligados a indicadores de estética corporal, benefícios ligados a indicadores de performance. E, portanto, eu gostaria agora, rapidamente, de te mostrar alguns desses benefícios nos trabalhos científicos. Por quê? Porque senão vai ficar apenas nas minhas palavras. E as minhas palavras é o que menos importa aqui, o que importa é o que a ciência diz. E, portanto, eu gostaria de mostrar para todos vocês alguns resultados baseados agora nos trabalhos científicos. Então, o primeiro resultado que eu queria mostrar para vocês é em relação à diminuição dos indicadores de adiposidade. E aqui eu vou usar o trabalho do Zhang, publicado no Journal of Diabetes Research, em 2017. O que os pesquisadores fizeram? Selecionaram mulheres jovens que tinham excesso de peso, percentual de gordura acima de 30%, portanto é excesso de peso, e colocaram para fazer 2 modelos de treinamento durante 12 semanas, 3 vezes por semana. Um grupo fez treinamento aeróbico convencional, 60% do consumo máximo de oxigênio na bike, até atingir 300 kJ de gasto calórico. E um outro grupo fez 4 minutos de treinamento HIIT a 90% do VO2 máximo, intercalando com 3 minutos de pausa passiva, isto é, parado, e repetiu isso várias vezes até atingir também 300 joules. E o que os pesquisadores encontraram de interessante nesse trabalho? E aí vale a pena lembrar o seguinte, pessoal, que os indicadores de adiposidade corporal foram avaliados pelo DEXA. E pelo DEXA, o DEXA é um aparelho similar à ressonância magnética que me permite quantificar com uma alta precisão realmente o que aconteceu com os indicadores de composição corporal. E aí o que os pesquisadores encontraram aqui? Olha que interessante. No treinamento HIIT, a carga total de trabalho foi mensurada pelo quilojoule. Nas primeiras 4 semanas foram 200 kJ e nas últimas 8 semanas foram 300 kJ. E no modelo de treino aeróbico convencional, perceba que a carga foi exatamente a mesma. Então, olha só que interessante. A carga foi a mesma para ambos os grupos, o grupo de treinamento HIIT e também o grupo de treinamento aeróbico convencional. Se a carga foi igual, esperamos resultados muito similares ao final deste período de tempo. Olha aqui um detalhe, olha o tempo que as pessoas ficaram em treinamento HIIT. As pessoas ficaram aqui na primeira semana por volta de 30 minutos, da quarta à oitava semana por volta de 37 minutos e entre a oitava e 12ª semana por volta de 34 minutos. Enquanto que o pessoal que fez o treinamento aeróbico ficou aqui na primeira à quarta semana por volta de 51 minutos para atingir 300 kJ
Entre a quarta e a oitava ficou 74 minutos e entre a oitava e 12ª, 62 minutos. Então veja, o grupo aeróbico convencional precisou fazer muitos mais minutos, praticamente o dobro de minutos para poder atingir 300 kJ. E quem fez o protocolo HIIT precisou de 50% menos tempo para atingir os 300 kJ. E o que nós podemos encontrar aqui de resultados? Que ambos os grupos diminuíram significativamente, em magnitude similar, o peso corporal total, o percentual de gordura, o quilo de gordura corporal total, a gordura na região central, a gordura numa região mais periférica e, portanto, isso mostra o seguinte: se nós pegarmos aqui agora a gordura visceral, o que nós verificamos é o seguinte: o grupo que não treinou, que é o controle, não houve mudança. O grupo que fez treinamento HIIT, o treinamento aeróbico convencional, diminuíram significativamente na mesma proporção a gordura visceral. E a gordura subcutânea? O mesmo fenômeno acontecendo. O grupo controle não reduziu, grupo de treinamento HIIT e treinamento aeróbico convencional reduziu de forma similar. Então esse trabalho mostrou que o treinamento HIIT, treinando 50% menos tempo do que o treino aeróbico tradicional, reduziu de forma significativa a gordura central, a gordura subcutânea, a gordura visceral em mulheres obesas, mostrando a eficiência do treinamento HIIT 3 vezes por semana durante um período curto de tempo. Um outro trabalho que eu gosto muito mostrou a melhora nos indicadores cardiorrespiratórios. E olha, já passamos 40 minutos, né? Vocês sabem, para quem me conhece, sabem que eu falo pra caramba. Sabem que eu tenho sede de dar conhecimento, então aguenta aí mais um pouquinho. Este trabalho aqui, que é de 2007, que é um trabalho muito interessante, ele usou 2 protocolos de treino aeróbico contínuo e 2 protocolos intervalados. Para todos os protocolos, as pessoas fizeram em esteira 3 vezes por semana durante 12 semanas. O primeiro protocolo eram 45 minutos de corrida na esteira numa velocidade que representasse 70% da frequência cardíaca máxima. O segundo grupo de treinamento aeróbico contínuo foi 24 minutos de corrida na esteira, na intensidade, na velocidade da intensidade do limiar anaeróbico, ou seja, 85% da frequência máxima. E agora olha que interessante esse grupo aqui de treinamento HIIT. 47 tiros, 47 vezes, de 15 segundos a 90% da frequência máxima, intercalando por 15 segundos de pausa ativa a 70% da frequência cardíaca máxima. 47 vezes repetindo isso daqui, dá mais ou menos 24 minutos de treinamento. E um outro grupo de treinamento intervalado fez assim, 4 séries de 4 minutos a 90 a 95% da frequência máxima, intercalando com 3 minutos a 70% da frequência cardíaca máxima. E a pergunta desse estudo é, para pessoas jovens que já fazem treinamento aeróbico contínuo 3 vezes por semana, qual desses modelos melhoram mais o volume sistólico cardíaco e também o consumo máximo de oxigênio? Vamos aos resultados. Os resultados mostraram o seguinte, aqui você tem percentual de alteração, coluninha branca é o consumo máximo de oxigênio, coluninha preta é o volume sistólico cardíaco. E o que esses dados mostraram? Que quem fez treino aeróbico contínuo, aquelas pessoas que já estavam habituadas a esse modelo de treino, não melhoraram significativamente nem o consumo máximo de oxigênio, nem o volume sistólico. Enquanto que o grupo que fez 47 repetições de 15 por 15 e o grupo que fez 4 séries de 4 minutos intenso com 4 minutos menos intenso, ambos melhoraram significativamente o consumo máximo de oxigênio e significativamente o volume sistólico cardíaco, não havendo diferença significativa na magnitude de melhora entre esses grupos. Então esse trabalho concluiu
que os modelos de treino intervalado para pessoas jovens que já estão treinando regularmente é uma excelente estratégia para permitir aumento do consumo máximo de oxigênio e também do volume sistólico em apenas 12 semanas de treinamento. Agora eu queria dar um exemplo para vocês, mostrar qual que é o impacto do treinamento HIIT em pessoas que têm diabetes tipo 2. Não são pessoas que têm fatores de risco, são pessoas que têm diagnóstico de diabetes. E para isso, eu gostaria de usar aqui um dos trabalhos da equipe de pesquisa do professor Martin Gibala, que é um dos pesquisadores que mais pesquisam os efeitos do treinamento HIIT no mundo. E esses pesquisadores selecionaram 8 pessoas diabéticas iniciantes, pessoas com média de idade de 63 anos, com critérios de obesidade, nível de hemoglobina glicada de 6,9, que é um nível alto, por isso que elas são diabéticas, e que não tinham contraindicações para o treinamento HIIT. E o que eles fizeram? Durante apenas 2 semanas, 3 vezes por semana, portanto 6 treinos. Na bike, 10 repetições de 1 minuto pedalando a 90% da frequência cardíaca máxima, intercalando com 1 minuto pedalando a 50 watts, que é pouca carga, vagarosamente. E o que os pesquisadores encontraram? Encontraram aqui que a glicemia de 24 horas... A glicemia de 24 horas depois de 2 semanas de treinamento, apenas 6 sessões de treino, reduziu significativamente. Olha aqui, a linha contínua é a glicemia antes do treinamento HIIT, durante um período de 24 horas. A linha pontilhada é a resposta da glicemia durante 24 horas após apenas 6 sessões de treinamento HIIT. Então, houve redução significativa em 24 horas. E o dado está aqui, ó. Eu tinha uma resposta de glicemia que era isso daqui e diminuiu significativamente em 24 horas. E o mais interessante é que, como eu fiz um modelo de treinamento HIIT, isso criou uma melhora na função mitocondrial. Lembra que uma das variáveis que diziam qual é a melhora da função mitocondrial é justamente a mitocôndria acelerar a resposta enzimática e também passar a produzir mais proteínas. Então, por exemplo, aqui nós temos o conteúdo proteico ou conteúdo da enzima citrato-sintase. A citrato-sintase ela passou a ficar muito mais ativa depois dos 6 treinos HIITs. E aqui nós temos alguns complexos proteicos, algumas enzimas desta mitocôndria. E o que nós verificamos aqui? Que coluninha branca era a quantidade, o conteúdo dessas enzimas antes do treino HIIT, a coluninha preta era o conteúdo dessas enzimas após 6 sessões de treinamento HIIT. E o que nós verificamos aqui? Que para pelo menos 3 enzimas da mitocôndria, houve aumento no conteúdo dessas enzimas, mostrando o seguinte, que a mitocôndria não apenas acelerou a resposta da citrato-sintase, mas a mitocôndria passou a produzir uma quantidade maior também de proteínas mitocondriais, nesse caso de enzimas. Então, aqui tem um dado interessante também. Aqui é a quantidade de GLUT4 antes do treino HIIT e a quantidade de GLUT4 após apenas 6 sessões de treinamento HIIT. Então houve um aumento significativo. Olha, basicamente mais que triplicou a quantidade de GLUT4 disponível para fazer a captação de glicose. Então, esse trabalho concluiu que o treinamento HIIT ele melhora os indicadores de glicemia sanguínea e que, portanto, isso consegue ser feito com aproximadamente 50% menos tempo do que os modelos convencionais de treinamento aeróbico. Então, veja, são exemplos de estudos publicados em grandes revistas do mais alto rigor científico da nossa área, demonstrando obrigatoriamente resultados importantes no treinamento HIIT. E eu quero te mostrar mais um, porque muito provavelmente
a grande maioria dos seus alunos vão se encaixar nisso que eu vou te mostrar agora. E para isso que eu vou te mostrar agora, eu vou usar um artigo publicado no Journal Apply Physiology do ano de 2007, que eu tenho um carinho enorme. Olha só que interessante esse artigo. Esse artigo verificou o impacto de apenas 7 sessões de treinamento intervalado de alta intensidade, apenas em 2 semanas, então 7 sessões ao longo de 2 semanas, no metabolismo oxidativo de mulheres. E quem eram essas mulheres? Mulheres jovens que já faziam exercício regularmente, peso médio por volta de 65 quilos e um consumo de oxigênio de pico de 2,36 litros por minuto. Vamos entender a pergunta do estudo. A pergunta do estudo é a seguinte: se eu colocar essas mulheres na bicicleta para pedalar durante 1 hora, de forma contínua, a uma intensidade de 60% do VO2 de pico, o músculo vai oxidar X de gordura, correto? Correto. Se depois dessa sessão de treino contínuo, se eu fizer assim, um dia descansa, um dia treina, um dia descansa, um dia treina, um dia descansa, um dia treina. Quantos treinos? 7 treinos HIIT. Intercalados, um dia descansa, um dia treina. Então são 7 treinos HIIT no espaço de apenas 14 dias. E se após essas 7 sessões de treinamento HIIT, no espaço de apenas 14 dias, se eu recolocar essas mulheres para fazer o mesmo treino contínuo que eu fiz lá no início, ou seja, 60 minutos, numa intensidade a 60% do VO2 de pico, contínuo, a pergunta do estudo é: o que eu oxidei de gordura aqui vai ser o mesmo que eu vou oxidar de gordura aqui? E, portanto, o estudo quer verificar o seguinte: se eu colocar o treinamento HIIT, será que muda a capacidade desse músculo de oxidar a gordura? Vamos ver isso então. Qual foi o treino HIIT? O treino HIIT foram 7 sessões no espaço de 14 dias, 10 repetições de 4 minutos na bike, a 90% do VO2 de pico, intercalando com 2 minutos de pedalando bem devagarzinho nessa bicicleta. E o que nós podemos observar? Vamos olhar aqui, ó. Aqui é o exercício aeróbico contínuo, avaliando a oxidação de carboidrato. Linha preta contínua. A oxidação de carboidrato pelo músculo no treino aeróbico contínuo antes das 7 sessões de treinamento HIIT, e a linha pontilhada, o treino aeróbico contínuo, a oxidação de carboidrato após 7 sessões de treinamento HIIT. E o que nós observamos aqui? Que para 30 minutos, 45 e 60 minutos, houve redução significativa no consumo de carboidrato pelo músculo. Vamos ver se isso é verdade? Basta olhar o comportamento do lactato. Aqui era o lactato no treino aeróbico contínuo antes das 7 sessões de treinamento HIIT, e aqui foi a resposta do lactato sanguíneo no treino aeróbico contínuo após 7 sessões de treinamento HIIT, mostrando o seguinte: o lactato só surge em função do metabolismo do carboidrato. Então, se eu metabolizei no treino aeróbico contínuo após 7 sessões de treinamento HIIT, se eu metabolizei menos carboidrato, obviamente eu também vou produzir menos lactato. Agora, olha aqui que interessante, é a curva da oxidação de gordura. O que era a oxidação de gordura no treino aeróbico contínuo antes das sessões de HIIT e o que foi a oxidação de gordura no treino aeróbico após 7 sessões de HIIT. O que nós percebemos? Tanto para 30 minutos como 45 e 60 minutos, o músculo estava oxidando mais gordura e menos carboidrato. Então, o que isso significa? Que eu não preciso, se eu pensar no metabolismo de gordura, ficar fazendo muitas sessões de treinamento HIIT. Eu posso estar trabalhando no método contínuo com o meu aluno, aí eu vou inserir poucas sessões de treinamento HIIT e depois eu volto para o mesmo treinamento contínuo que eu estava fazendo, mas com uma diferença: é o músculo obrigatoriamente trabalhando e consumindo mais gordura e menos carboidrato.
Olha aqui a resposta da frequência cardíaca no treino aeróbico contínuo antes de 7 sessões de treino HIIT e o que foi a frequência cardíaca no treino aeróbico contínuo após 7 sessões de treinamento HIIT. Conclusão, houve diminuição da frequência cardíaca de trabalho. Aqui você tem a resposta da adrenalina no treino aeróbico contínuo antes do HIIT e a resposta da adrenalina no treino aeróbico contínuo após 7 sessões de HIIT. Também houve diminuição da resposta da adrenalina. A adrenalina é um hormônio ativador do metabolismo de carboidrato. Então, se diminuiu a adrenalina, também diminuiu a oxidação de carboidrato, também diminuiu a concentração, a produção de lactato. Conclusão da história, esse estudo ainda mostrou um aumento na atividade de duas enzimas mitocondriais, um aumento significativo na atividade da citrato sintase e um aumento significativo na atividade da beta-hidroxiacilcoenzima A, que são duas enzimas que auxiliam a regulação do trabalho, da metabolização lá do ciclo de Krebs. Portanto, esse estudo concluiu que houve aumento significativo no metabolismo de gordura depois de apenas 7 sessões de treinamento intervalado de alta intensidade, mesmo que eu retorne para um treino contínuo aeróbico mais convencional. E detalhe, nesse período todo, o consumo de oxigênio aumentou 13%. Se aumentou 13%, significa o seguinte: o exercício aeróbico contínuo que eu fiz depois do treinamento HIIT, ele ficou menos intenso, porém oxidando mais gordura. Tudo que os nossos alunos querem. Fazer exercício em intensidades menores, porém oxidando cada vez mais gorduras. Portanto, nós poderíamos concluir neste primeiro módulo, nesta primeira parte do bate-papo, algumas coisas interessantes. Primeiro, é que a ciência atesta que realmente o treinamento HIIT tem muitos benefícios fisiológicos. Benefícios metabólicos, benefícios cardiorrespiratórios, benefícios neuroendócrinos, benefícios também do ponto de vista do metabolismo de gordura, benefício do ponto de vista psicológico. A ciência atesta, a ciência evidencia que tem muitos benefícios. Segundo, a ciência também atesta que esses benefícios são obviamente aplicados em diversas pessoas, pessoas menos treinadas, pessoas mais treinadas, pessoas que têm fatores de risco para doenças crônicas, pessoas que já têm uma doença crônica instalada, por exemplo. Te mostrei um artigo, te mostrei uma evidência importante de que o treinamento HIIT melhora os indicadores de diabetes em pessoas diabéticas. E, no entanto, não se esqueça disso, que organizar sessões de treinamento HIIT, aplicar sessões de treinamento HIIT e monitorar as sessões de treinamento HIIT não é uma tarefa simples como muitas pessoas acreditam. Pelo contrário, hoje nós sabemos que o treinamento HIIT tem aí no mínimo, de 9 a 11 variáveis que devem ser dominadas, devem ser prescritas e devem ser combinadas entre si para determinar aquilo que você chama de protocolo. E, portanto, vai ser o conjunto desta organização, da organização dessas variáveis, que definem o protocolo e que definem quais adaptações vão acontecer nos seus alunos. E detalhe, por que é importante prescrever adequadamente essas variáveis de prescrição? É para garantir o mais alto nível de segurança possível. Eu quero sim muitos benefícios. Eu quero ter muitos benefícios com poucas semanas de treinamento, entretanto, com o mais alto nível de segurança possível. Eu não quero fornecer, eu não posso fornecer para os meus alunos muitos benefícios num curto período de tempo, abrindo mão da segurança. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Por isso, que se você não conhece essas de 9 a 11 variáveis de prescrição de treinamento HIIT, se você não sabe prescrever treinamento HIIT, precisa aprender a prescrever treinamento HIIT primeiro, para depois aplicar isso nos seus alunos. E, portanto, eu diria o seguinte para vocês:
Não seja simplista. Não tem nada de chato ou nada de ruim em ser simplista, mas nós temos que ser coerentes. E coerentes quer dizer o seguinte, nós somos profissionais da área da saúde. Profissional de educação física é profissional da área da saúde. E, portanto, sendo profissional da área da saúde, a prescrição de treino tem que ser coerente. Coerente com a segurança, coerente com os benefícios que eu quero atingir e, portanto, coerente comigo, coerente com a ciência e coerente com seus alunos. E, portanto, prescrever treinamento HIIT é muito sério. Gente, isso é muito sério. Se eu prescrever treinamento HIIT de qualquer jeito e aplicar isso de qualquer jeito, eu estarei colocando em risco a segurança dos nossos alunos. Então, por isso que eu estou aqui no Viajando pela Fisiologia, trazendo essa discussão para que todos nós possamos aprender um pouquinho mais sobre treinamento HIIT. Então, você aprendeu hoje que o treinamento HIIT, quando bem organizado, quando bem aplicado, quando bem monitorado, tem muitos e muitos benefícios para os nossos alunos. Então, eu gostaria de agradecer a atenção e fazer um convite a todos vocês. Vamos continuar aprendendo mais sobre treinamento HIIT. No próximo módulo, que é o módulo número 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre por que que o treinamento HIIT é tão popular, por que que todo mundo fala sobre treinamento HIIT, por que que todo mundo quer aplicar o treinamento HIIT, por que que os alunos querem treinamento HIIT. Então gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, dizer que foi um prazer enorme estar aqui compartilhando essas informações com vocês e aguardo todos vocês para a próxima aula, para o próximo módulo, onde vamos entender por que que o treinamento HIIT é tão popular. Um grande abraço a todos, sucesso e nos vemos no Viajando pela Fisiologia.